Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Voltando aos receptores dos nossos amigos, convidamos-los para partilhar a inspiração do programa de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que possibilitou a salvação do homem, a tua e a minha salvação. Morrendo em nosso lugar, ele expiou os nossos pecados. E ao crermos nele como nosso Salvador pessoal, a nossa dívida é cancelada. E agora, Roberto Rabelo com sua palestra, hoje intitulada O Evangelho em Símbolos. Foi o apóstolo São Paulo, o maior expoente humano do cristianismo, que apontou ao precioso patrimônio espiritual do antigo Israel nas palavras: aos judeus pertence a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Romanos 9, 4 e 5. A coroa desses grandes bens era o Salvador Jesus Cristo, que por sua vez disse: a salvação vem dos judeus. São João 4, 22. Não resta dúvida de que a luz dada a esse povo que Deus assim honrou merece ser conhecida. Com efeito, o seu tesouro espiritual, as Escrituras do Velho Testamento, encerra a chave para a compreensão de muito ensino do Evangelho. O principal dos temas tratados no Novo Testamento, o plano de salvação mediante o Senhor Jesus Cristo, não pode ser devidamente compreendido sem um conhecimento do antigo culto de Israel. Nesse culto tiveram eles o Evangelho em símbolos. Centralizava-se o culto do antigo povo escolhido no serviço do seu santuário. Quando Israel chegou ao Sinai, vindo do Egito, Deus ordenou que lhe fizessem um santuário para que habitasse com eles. Era o santuário uma tenda portátil de aproximadamente 15 metros de comprimento por 5 metros de largura e 5 de altura. Cercava-o uma cortina formando o átrio. Havia 2 compartimentos no santuário. O primeiro, a entrada, chamado Lugar Santo, e o segundo, Lugar Santíssimo. Uma cortina ou véu separava as 2 dependências. No primeiro compartimento havia uma mesa com os chamados pães da proposição, também um castiçal e um altar de incenso. No segundo compartimento encontrava-se a arca, uma caixa de madeira revestida de ouro, dentro da qual estavam as 2 tábuas de pedra em que o próprio Senhor Deus escreveu os 10 mandamentos. A tampa da arca era uma peça de ouro maciço chamada propiciatório e encimada por 2 figuras de querubim. Entre essas figuras manifestava-se a presença de Deus, o santo Shekinah, o que bem justifica ser aquele compartimento do santuário, chamado o Lugar Santíssimo. No recinto do santuário, habitação de Deus, oficiavam os sacerdotes, desempenhando o papel de mediadores entre Deus e o homem. Cada manhã e cada tarde ofereciam eles um sacrifício,
Um cordeiro era imolado, em benefício de todo o povo. O cordeiro, que devia ser sempre sem qualquer defeito, era simbólico do Salvador Jesus Cristo. O Novo Testamento apresenta-nos Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João 1, 29. O oferecimento desses cordeiros de manhã e à tarde continuamente simbolizava a consagração diária da nação a Deus e sua constante dependência do sangue expiador de Cristo. A parte mais importante do serviço diário era a obra feita em favor do indivíduo. Quando alguém pecava contra o Senhor, devia trazer à porta da tenda um animal sem defeito e, pondo as mãos sobre a cabeça do animal, confessava sobre ele o seu pecado, transferindo para o mesmo desta maneira a sua culpa. Depois, com a sua própria mão, o pecador imolava o animal. Tomando do sangue da vítima, o sacerdote entrava no lugar santo e aspergia o sangue diante do véu. Por que o fazia? Do outro lado do véu estava a arca do concerto contendo a lei de Deus. A Escritura define pecado como transgressão da lei. 1 São João 3, 4. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O sangue representa a vida. Levítico 17, versículo 11. Aspergindo o sangue diante da lei, o sacerdote virtualmente dizia: lei de Deus violada, aqui está a vida que requeres. A tua exigência está satisfeita. Que lição, meus amigos, para os que vivemos num tempo em que se encara o pecado como coisa de somenos importância. Tempo em que se fala de Deus como bom demais para castigar o mal. Cada animal imolado proclamava a verdade de que o pecado é uma realidade, e o seu tremendo castigo é a morte, a perdição eterna. E o Deus que revelou isto ao seu antigo povo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Por isso São Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. Mas a maravilha do plano do céu está em que Deus aceita um substituto do pecador. Pelo ato de confessar o seu pecado sobre a vítima, o pecador via a sua culpa transferida para ela. Em vez de morrer o culpado, morria o inocente animal. Como consequência, a declaração de Deus é: assim o sacerdote por essa pessoa fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Levítico 4, 35. A vítima substituinte era uma figura do Salvador Jesus Cristo. Falando daquele santuário e seus serviços, o autor da carta aos Hebreus diz: é isto uma parábola para a época presente. Quando, porém, veio Cristo, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 9 a 12. No animal imolado, o pecador via representado o futuro Salvador do mundo. E o perdão obtido, a salvação alcançada, eram por virtude da fé posta em Cristo. Deus não tem dois planos de salvação. Não salva uns por obras da lei e outros pela fé em Jesus. Os seus filhos antes de Cristo foram salvos pela fé no Redentor que viria, como nós depois dele somos salvos pela fé no Redentor que veio. Mediante esse serviço diário eram os pecados confessados transferidos para o santuário, que figurativamente ficava poluído por eles. Era necessário removê-los daí. Isso era feito mediante uma cerimônia especial realizada uma vez por ano, no dia 10 do 7º mês. Nesse dia, todos os filhos de Israel deviam ter seus pecados confessados. O pecado devia ser então removido dentre o povo e também do santuário. Se alguém continuava no pecado, era eliminado do seu povo. 2 bodes eram tomados da congregação e lançavam-se sortes sobre eles, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. O bode sobre o qual caía a sorte para o Senhor era imolado pelo sacerdote. Então o sacerdote tomava o sangue da vítima e com ele entrava no lugar santíssimo. Aí espargia ele o sangue sobre o propiciatório 7 vezes. Debaixo do propiciatório estavam as tábuas da lei. Por essa cerimônia era satisfeita a exigência da lei ofendida. O sangue representava a vida do pecador. O espargir 7 vezes significava que a satisfação era plena.
ficava de pé o governo de Deus representado por sua lei, e vivia o pecador pela graça divina do substituto. Mediante esse ato eram os pecados removidos do santuário. Lemos, assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e de todos os seus pecados. Levítico 16:16. Como mediador do povo, o sacerdote tomava os pecados sobre si. Então, saindo fora, fazia chegar o bode emissário. A instrução divina era: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e enviá-lo-á ao deserto. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. Levítico 16, 21 e 22. Essa cerimônia da purificação do santuário, ou dia da expiação, completava o ciclo anual daqueles sagrados serviços. Entre as lições ensinadas pelo simbolismo desse antigo culto, há 3 verdades que sobressaem. A primeira, já mencionada, é a de que o pecado é coisa grave. Ele separa de Deus, arruína a alma e traz a morte. A segunda lição, dramatizada pelo antigo culto, a mais sublime do Evangelho, é a de que Deus proveu um substituto para o pecador. As inocentes vítimas imoladas no lugar dos pecadores eram símbolo do inocente Filho de Deus, que, assumindo a nossa culpa, daria por nós a sua vida. Sobre isso lemos: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 São Pedro 2:24. A terceira verdade é esta: necessitamos aceitar pessoalmente o que Jesus fez por nós. Nos símbolos do antigo culto, o pecador devia trazer a vítima, pôr as mãos na cabeça da mesma, confessar sobre ela os pecados e então matá-la ele próprio. Não é bastante crer que Jesus morreu pelos pecados do mundo. Necessitamos crer que ele se deu por nossa própria pessoa, pagou a nossa própria culpa. Necessitamos também receber o Salvador no coração pela fé, e pela fé conservar-nos ligados a ele. Prezado ouvinte, o maior dos males do homem e a causa de todos os outros males é o pecado na vida. Mas o pecado é desfeito se aceitares Jesus como teu Salvador. Aceita-o agora, e cumprir-se-á para contigo a promessa: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Por despedida dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.